Josué 1, versículo 1, vamos ler até o 9. Josué capítulo 1, do 1 ao 9. Vou ser rápido, o tempo já está avançado, mas acredito que eu consiga passar o Senhor aqui para nós breve. Amém? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a você todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Amém. Então, aqui nós temos um episódio onde o povo vinha, sendo liberto. Ou seja, essa promessa ela não foi feita para Moisés, essa promessa foi feita para Abraão. Então, nós temos aí alguns anos até que essa promessa fosse cumprida. Então, o povo, os israelitas, eles foram para o Egito, sofreram lá, até Deus mandar, por misericórdia e graça, a Moisés, para que esse povo fosse liberto. E após esse povo ser liberto, eles peregrinaram no deserto por 40 anos. Então veja que é um povo sofrido, Então às vezes a gente tivemos aí uma grande conferência, foi declarado que nós entramos no próximo nível, mas agora nós temos que entender que após estar nesse próximo nível, após tomar posse da terra do Senhor nos prometeu, nós temos algumas coisas a se fazer, E eu quero passar essas coisas para vocês. Então, veja que Deus ele entrega a herança prometida, mas isso não significa que seria fácil. Ou seja, Josué, até chegar à terra prometida, durou 7 anos, a travessia do Rio Jordão, até ele estabelecer, ali a divisão das terras, da terra prometida aos que estavam ali com ele. E veja que no deserto é interessante que as pessoas que tomou posse da terra prometida não foram as mesmas que passaram pelo Mar Vermelho, Porque a Bíblia vai dizer que tinha em torno de 600 mil homens. E aí, se você contar mulheres e crianças, vai dar uma média de 2,5 milhões mais ou menos, Então aquele povo Então veja que aquele povo que sofreu no deserto não foi o mesmo que tomou posse da terra prometida. Então vamos começar ali pelo verso 9 que nós acabamos de ler. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então veja que essa palavra, esforça-te, o verbo no grego, ele traz uma ideia de tornar interiormente forte e decidido. Ou seja, para você se tornar uma pessoa forte, você tem que acreditar de dentro para fora. Então, o Senhor, quando ele fala para o povo, esforça-te, é para que você
você acredite que as coisas vão acontecer, porque Deus é quem move. A terra prometida foi um algo divino prometido por Deus, mas a conquista veio através de uma obediência humana. Então, sem obediência não há conquista. Amém? Primeiro ponto para a gente poder entender. Coloca para mim Josué 1:3. Primeiro ponto, lembre-se das promessas de Deus, ou seja, para você se manter no próximo nível, para você continuar na onde o Senhor colocou você, é necessário você se lembrar das promessas, porque muitas das vezes nós recebemos as bênçãos, recebemos as promessas e nós murchamos, porque nós acreditamos que muitas das vezes a minha felicidade só vai estar naquilo que eu alcançar, a minha felicidade só vai estar ali no meu carro que eu comprar, na minha casa própria. Mas aí quando você chega lá, se você deposita todas as suas expectativas e toda a sua felicidade, quando você chegar na onde o Senhor te prometeu, provavelmente você vai chegar e você vai desanimar. Você tem que desfrutar da caminhada do que o Senhor te prometeu, para quando você chegar lá, você continuar. Amém? Então vamos ler, do 3 ao 6. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Amém? Então veja que nós temos aí um período de aproximadamente 600 anos. Porque, coloca para mim Gênesis 12:7, por favor. Porque quando Deus promete essa terra aos israelitas, Ele não está prometendo a Moisés nem a Josué, Ele está prometendo a Abraão. Veja aqui, Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Amém? Então essa promessa ela acontece há 2000 anos antes de Cristo para o povo israelita, e o povo vive ainda mais 430 anos no Egito, sofrendo, que nós todos conhecemos, né? As pragas, tudo aquilo que o povo israelita passou. E aí Moisés ele arranca esse povo de lá, passa-se os 40 anos no Egito, e aí começa a conquista de Josué até levar o povo. Mas ali, irmãos, entenda que quando o Senhor coloca este povo diante da promessa, havia o Rio Jordão. E naquela época, como que aquele povo passaria o rio sem nada? Sem nenhum bote, sem nenhum navio. Então veja que o Senhor quer nos ensinar algo. O Senhor quer nos ensinar que nós estamos diante daquilo que Ele tem para nós. Nós estamos diante das promessas, mas ainda haverá lutas, ainda haverá batalhas, e nós precisamos seguir algumas coisas para permanecer firme após nós atravessarmos o Jordão. Amém? Quando nós lemos aqui no verso que nós acabamos de ler, em Josué, se eu não me engano, verso 5, quando diz assim, onde pisar a planta dos teus pés será dado teu por herança. Quando esse verbo, dado por herança, é uma forma do hebraico, mostra que a promessa já está garantida no céu, mesmo que ainda não se veja na terra. Ou seja, nós temos que olhar para o céu, porque é na eternidade que está as nossas conquistas. Amém. As nossas conquistas não estão aqui, como o pastor Mike já falou, nas coisas terrenas. Então quando nós olhamos para o céu, nós avistamos algo que nós não conseguimos ver na terra. Nós só conseguimos ver o que o Senhor tem para nós quando nós olhamos as coisas do alto. Amém? Você pode ter recebido uma promessa, um chamado, um ministério, um recomeço, mas surgirão os obstáculos. Amém? Hebreus 10:23, por favor. Hebreus 10:23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Amém?
Vamos ler mais um versículo para nós tomar posse. Números 23, 19. Amém? Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Então nós precisamos tomar posse dessas promessas. Então o primeiro ponto a se manter no próximo nível é você tomar posse das promessas que Deus tem para a sua vida. Porque quando nós tomamos posse daquilo que o Senhor já nos prometeu, fica mais fácil. Porque quando nós nos entristecemos, ou quando nós não alcançamos aquilo que nós imaginamos ser bom para nós se lembramos das promessas que Deus tem para nós e tudo se torna mais fácil. Então, não, mas Deus prometeu. E se realmente foi Deus que prometeu, há de se cumprir. Amém. Pode ser que não se cumpra na sua vida, pode ser que cumpra na vida dos seus filhos, dos seus netos, mas há de se cumprir, porque essa promessa ela demorou cerca de 600 anos até ser cumprida. Amém? Segundo ponto, esse é uma chave muito importante. Submeta-se ao governo da palavra e da liderança. Vamos ler Josué 1, do 7 ao 8. Amém? Então nós precisamos tomar posse e se submeter à palavra e à liderança, ou seja, a rebeldia, a desobediência não vai nos levar a lugar nenhum. Amém? Seja somente forte e muito corajoso. Veja que interessante que nesses 9 versículos que nós lemos, 3 dele, Deus está falando o seguinte, ó: seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Ou seja, as coisas estão dando errado na sua vida? É simples. Submeta-se à palavra. Submeta-se ao que o Senhor já lhe disse. Muitas das vezes nós ficamos como um povo no deserto, né? Era para se passar pouco tempo e ficar ali, ó, odiando. Então, muitas das vezes, a nossa desobediência e a nossa falta de submissão à palavra nos leva a lugares que nós não queremos. Nesses versículos que nós lemos, o verbo de meditar, ele significa murmurar, sussurrar e repetir. Ou seja, quando você tem uma promessa e você continuamente fica sussurrando essa promessa para você, até o seu cérebro entender que aquilo é para você, as coisas se tornam mais fáceis. Então, quando você se tem essa promessa, se tem algo que você quer na sua vida, que Deus já te prometeu, olhe, tire um tempo pela manhã, falando: Senhor, eu vou conseguir. É isso que o Senhor tem na minha vida? Eu vou atrás. Olhe sobre isso. Olhe sobre o que o Senhor já determinou sobre a sua vida. Amém? A nova fase ela exige hábitos espirituais diferentes. Ou seja, nós não podemos ficar presos em velhos hábitos. Já foi ministrado isso algumas vezes aqui. Salmos 1, versos 2 e 3, para nós lermos. Amém? Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Próximo. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que se dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Amém? Irmãos, a Bíblia ela é um manual de como nós vivermos a nossa vida. Não tem como você estar debaixo de uma palavra dessa e você não ser uma pessoa próspera e você não ser uma pessoa bem-sucedida. Irmãos, é óbvio que problemas surgem, problemas existem, mas Jesus diz: tende bom ânimo. Uma vez meditando na palavra que o Senhor fala que nós faremos obras maiores que a dele, eu fiquei pensando, como podemos ser, olha a minha ideia, como podemos ser maior que Jesus? Nada a ver. Como podemos fazer obras maiores? Jesus multiplicou o pão, Jesus fez com que Pedro andasse sobre as águas, e como nós vamos fazer algo maior? O Espírito Santo me disse o seguinte: Jesus, ele estava de passagem e as pessoas viam o milagre. As obras que nós temos que fazer maior é com a nossa própria vida. As pessoas precisam ver Jesus através de nós. Essas são as maiores obras.
porque as pessoas viam e ouviam Jesus. Vamos dizer assim que era mais fácil? Não sei. Mas vamos dizer que as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. E é uma tarefa mais difícil ainda, porque Ele não está mais presente em pessoa, somente como Espírito Santo, amém? Então, a posse da terra prometida é algo divino, mas ela depende da obediência humana. Coloca para mim Tiago 1,25. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Amém? Irmãos, são chaves poderosas, versículos poderosos para que nós possamos avançar. Mas mais que avançar, é permanecer no próximo nível. Porque poderíamos aqui, o pastor chamar aí um coach, chamar alguém aí para agitar as nossas emoções, né, para falar bonito, todo mundo ia avançar, todo mundo ia seguir em frente. Mas, como fazer para se manter? A constância. Rafael, quantos anos já treinando? Eu treinando 6 anos direto. 6 anos o Rafa treinando. Esse dia nós temos um grupo lá dos fit da Ebenezer, né? E aí perguntaram lá, e aí, tem alguém treinando ainda? O Rafael falou, já faz 6 anos. Então, é a constância. Às vezes nós vamos na emoção, né? Nós estávamos aqui todo mundo na conferência, não vou dizer emocionado, mas nós estávamos, né, com poder, a unção desceu neste lugar, e nós vamos avançar, vamos fazer, mas mais que isso, agora é a constância, é permanecer. O Senhor, Ele não vai mandar mais pessoas enquanto nós não tivermos como acomodá-las. Então essa visão de nós construirmos a galeria é um projeto seu, foi colocado no coração do pastor para nós, para este povo. Então nós precisamos avançar, e agora nós vamos precisar se manter nesse próximo nível. Vamos precisar surgir novos líderes, diz amém. Amém. Novos anfitriões, diz amém. E é fácil? Não é fácil. Às vezes as pessoas olham, estava conversando com a Raia esses dias, às vezes as pessoas olham e acham que é fácil ser líder. Mas aqui na verdade a gente não fica pelos cantos, nossa, isso e aquilo. Tem problemas, lógico que tem problemas. Enquanto nós cuidarmos de pessoas, haverá problemas. Enquanto nós estivermos aqui com esse corpo terreno, haverá problemas. Mas se entregue ao Senhor. O Senhor quer novos líderes, novos anfitriões. Nós temos muita coisa a se fazer. Nós temos um bairro inteiro aí praticamente perdido. Porque se nós estamos no próximo nível e andar pelo nosso bairro e não sentir, sabe, aquela angústia, aquela dor de ver aquelas pessoas entregues às drogas, sabe? Eu estava no Barro Branco e aí passou um menino e eu falei para ele, conheci esse menino desse tamanho assim, agora a tristeza de ver. Uma pessoa que Satanás assim já destruiu. A esperança? Há esperança. Mas você olha assim, você fala, meu Deus, entregue às drogas, sem perspectiva de vida, e é só tristeza. Então se nós realmente conquistamos esse próximo nível, agora nós precisamos olhar ao nosso redor e trazer essas pessoas para o próximo nível, amém? Para a gente terminar, terceiro ponto, cultive coragem e dependência de Deus. Ou seja, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, cultive essa coragem. Muitas das vezes, ele estava conversando com o pastor Mike de algumas coisas que estão acontecendo, e a gente quer muito uma coisa, a gente luta por aquilo, e aí quando Deus dá, aí vem aquele frio na barriga, e agora, né? Mas nós temos que tomar posse dessa coragem que o Senhor, Ele nos fala, né? Para que nós não temas. Algumas pessoas falam que existe mais de 365 vezes essa palavra não temas, né? Não é confirmado, né, historicamente, mas tem muitas vezes que o Senhor, Ele pede para que você seja corajoso, para que você não desanime. Uma pessoa desanimada, ela desanima todo o restante das pessoas.
Às vezes está num grupo de pessoas e chega alguém para baixo, com palavras para baixo, daqui a pouco você já está assim, ó, com o ombro caído, você fala, meu Deus, olha o peso, né, que é. Mas o Senhor fala, se anime. Tem pessoas que é diferente, já chega e contagia o ambiente inteiro, já alegra todo mundo, põe todo mundo para cima. Então o que o Senhor quer é isso, que nós não andemos como as pessoas desanimadas, que nós se coloquemos para cima, amém? O novo pode trazer incertezas, oposição e críticas. Essa é a pior parte, quando nós damos ouvido às pessoas com as críticas de quem nunca construiu nada, né? Às vezes você tem algo para fazer e aí você compartilha, infelizmente, com uma pessoa, né, que não é uma pessoa positiva. Você fala, ó, tô a fim de comprar um carro. Que carro? Ixi, não, esse carro aí, o motor é não sei o quê, Mano, esquece, pô, esquece. Vai atrás de pessoas que se alegram. Acho que o Robson postou esses dias, né, um vídeo na torcida lá. Ó. Tinha um menino, né? Era o que? Beisebol ali? Não sei. Era um jogo, né? Era um jogo ali. E aí, acho que o menino gostava muito, e aí todo mundo torcendo para que as pessoas que estavam lá no jogo chamassem aquele menino. E você tinha que ver a vibração dos amigos dele. Então, assim, nós temos que andar com pessoas que vibram por nós. Né? Nós temos que não somente tomar essa coragem, ser dependentes de Deus, mas também pessoas que nos colocam para cima. A coragem é a fé em ação diante da adversidade. Permanecer firme é viver com quem sabe que a presença de Deus é mais importante que o cenário. Ou seja, tudo isso que você está vivendo, se o seu cenário hoje está bagunçado, está de ponta cabeça, saiba que Deus ainda está lá. E as coisas vão melhorar, amém? Porque maior é a presença de Deus do que o cenário que nós vivemos. Porque muitas das vezes nós vivemos aquilo que nós simplesmente plantamos. Alguém, às vezes as pessoas falam, mas sabotaram a minha horta. Não, irmãos, a horta é sua. Pode colher que a horta quem plantou foi você. No mundo espiritual não tem como vir outro e plantar na sua horta, não. A horta é sua. Amém? Como diz por aí, toma que o filho é teu. Coloca para mim Isaías 41:10. Então nós temos que permanecer firme, né? Vamos lá, Isaías 41:10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou eu, seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Amém? Então veja que temos diversos versículos para que Deus diz a nós: eu estou com você. Quer fazer? Vai e faça. Irmão, tem coisas que Deus não vai descer e fazer no seu lugar. Então Deus já está falando para você: vai, eu estou contigo. Quer fazer? Faça. Quer montar? Monte. Quer estudar? Estude. Amém? Mas nós não podemos também deixar de falar sobre um episódio muito interessante. Após Josué ter foram 7 anos, irmãos. Deus mostrou ali para Moisés, né? Alguns falam que foi injustiça. Levou Moisés e falou: Moisés, vem cá, a terra ali, ó. Só que você não entra. Tchau. Então tem muitas coisas que nós não vamos viver. Por exemplo, quando nós falamos de Jesus para alguma pessoa, às vezes na nossa angústia, aquela pessoa ali na hora aceite Jesus, né? Vem para a igreja, cultue. Mas muitas das vezes você plantou a semente e essa semente vai frutificar só daqui a alguns anos. Então muitas das vezes a promessa vai estar diante de nós e nós não veremos, ou levaremos algum tempo até conquistar. Josué demorou 7 anos na travessia do Jordão, até a queda dos muros de Jericó. Então tudo isso durou 7 anos até estabelecer ali os terrenos, até dividir a terra que ele tinha para dividir. Então, para nós finalizarmos, em Josué 7, não precisa colocar, mas Josué 7 vai falar sobre Acã, né? E aqui eu quero falar um pouco sobre a desobediência.
Acã desobedeceu a ordem de Deus. Mas não somente desobedeceu, como ele ocultou o pecado dele. Então, às vezes, por mais que as pessoas não estão vendo, não é interessante você ocultar o pecadinho de diversão, porque isso pode trazer muitas consequências. Veja que os israelitas foram na batalha e eles perderam, e não tinha como perder. Era um número muito grande de israelitas contra um povo pequeno de Ai. Só que eles perderam porque desobedeceram às ordens de Deus. Acã, ele pegou ouro e prata e escondeu debaixo da tenda dele. E Deus falou: amanhã, para se apresentar às 12 tribos, e ali ele ia falar quem foi o culpado, até chegar em Acã. E Acã confessou, e Deus fez o quê? Destruiu ele, a família, a tenda, tudo que ele tinha. Destruiu ele, a família, as crianças, todo mundo. E aí, às vezes nós falamos: nossa, nós romantizamos o Evangelho, né? Mas Deus é amor. Mas por que Deus faz isso? Irmãos, simplesmente por uma desobediência. Então, se você está em desobediência, não somente a Deus, mas as lideranças que foram estabelecidas neste lugar, escute o que eu vou te dizer. Com todo amor, eu falo isso para vocês. Irmão, se você está debaixo de uma liderança na qual você não vê autoridade, na qual o Senhor instituiu ela, não é para você estar aqui. Não é para você estar debaixo dessa liderança. Você só pode estar embaixo de uma liderança na qual você se submete, na qual você acredita. Não tem como você estar num lugar debaixo de uma autoridade que você não confia, uma autoridade que você não acredita. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Então nós precisamos entender que todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho foram instituídas por Ele. O nosso presidente é a mão de Deus. A nossa obrigação é orar. Não há nada que foge do controle de Deus. Então nós precisamos entender, olhar para os nossos líderes com um olhar de amor, olhar para os nossos líderes com autoridade, submissão. Senão nós não vamos conseguir chegar e nem permanecer nesse nível na qual nós proferimos estar. Amém? Coloca a mão no seu coração. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Tu nos entregou essa nova fase, essas bênçãos, esses ministérios, essas oportunidades. Mas nós não queremos entrar e nós queremos permanecer firmes, não somente entrar. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a nos lembrar, Pai, das Tuas promessas, a obedecer a Tua palavra, confiar, Senhor, na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a viver em santidade. Nos ensina a submeter, ó Pai, as nossas autoridades. Senhor, nós queremos que o Senhor nos dê graça para nós permanecermos, ó Pai, neste próximo nível, Senhor. Mas mais que isso, ó Pai, nos dê um coração puro. Nos ensina, Senhor, a viver em santidade. Nos ensina a perdoar. Nos ensina, Senhor, a olhar para nós e reconhecer os nossos erros. Nos dê mais humildade. Nos dê mais compaixão ao nosso próximo, Pai. Nós queremos permanecer, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, tropeçar nas bênçãos que o Senhor nos deu e cairmos, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, olhar para o alto. Nós queremos ter a humildade que Cristo teve, Senhor, para chegar e avançar. Assim como Josué levou este povo, Pai. Sabemos que é um líder neste lugar, nos levando através do Jordão, Pai. Mas, Senhor, tira de nós, ó Pai, toda a avareza, Senhor. Não nos deixe que nós caia como a cã caiu, Senhor. Nos abre os ouvidos espirituais, ó Pai, para ouvir a direção na qual estamos indo, ó Pai. Nós somos gratos porque as Tuas misericórdias elas duram para sempre, Pai. Se não fosse isso, seríamos consumidos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, por esta noite, pelo Teu renovo, ó Pai. Pela descida do Teu Espírito Santo neste lugar, ó Pai. E derrama os dons sobre a Tua igreja e que o Teu Espírito Santo possa fluir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém.